Olá, boa noite pessoal. Mais um vídeo para quem ama medicina, para quem me segue. Vamos crescendo e aprofundando cada vez mais. Os vídeos, eu vou passar algumas coisas básicas. Esse aqui falando então de sistema imunológico, glóbulos brancos. Vamos entender a guerra nas estrelas rapidamente, a função de cada célula para quando você tiver um hemograma em mãos aí, seu hemograma do papai, da mamãe, do vovô, do cachorro, do gato, você saiba interpretar o que faz cada célula, o que serve, para que não serve, e vamos entender como é que o sistema imune se comunica, por que esse monte de células diferentes nessa batalha sem fim, que é a defesa do nosso organismo contra todas as adversidades que possam estar querendo toda hora aí nos derrubar. Acompanhem comigo e mande e-mails, tire suas dúvidas. Se gostar do vídeo aí, compartilha, e se inscreve aí, acesse o meu site e obrigado por me acompanhar. Vamos lá? Ok, então vamos lá, pessoal, vamos acompanhar o nosso raciocínio aí. Começa nas células tronco, as stem cell, são células indiferenciadas. Elas servem então para fazer sempre a autorrenovação das células sanguíneas, até que elas se tornem diferenciadas, ou seja, da unidade formadora de colônia, elas vão se dividir através de estímulos, enzimas, vias de sinalização em leucócitos, glóbulos brancos, desses os granulócitos e agranulócitos, megacariócitos que vão formar as plaquetas na coagulação e os eritrócitos, os glóbulos vermelhos. Então vamos nos aprofundar agora nos glóbulos brancos. Então o sistema imune do nosso corpo aí, ele é extremamente eficiente no combate aí de micro-organismos invasores, tá? E ele é responsável pela limpeza aí do organismo, retirada de células mortas, né? Renova as estruturas, ele rejeita o que não presta, né? Se você faz de repente um enxerto aí que não serve, não é do mesmo tipo aí proteico, acaba não reconhecendo, ele rejeita. Ele tem uma memória, que é a memória imunológica, para que a gente desenvolve, né, com a parte de vacinas. Você pode assistir no meu vídeo de vacinações aí no meu canal aqui do YouTube. E um monte de funções para nos manter vivos, inclusive fiscalizando as nossas próprias células erradas, né, que podem se transformar aí nas neoplasias, nos cânceres. Então nós temos aí vários tecidos linfóides que a gente chama, vamos falar assim, que por exemplo, que são os gânglios, os linfonodos, aonde você, através aí do sistema linfático, que vem a linfa, passa por esses sistemas aí, por esses gânglios, né, e faz as limpezas, né, dentro desses órgãos dos materiais aí impuros que não prestam, vírus, bactérias, né? Então nós temos aí entre os órgãos que trabalham nisso, o baço, principalmente, ele é dividido em polpa branca e vermelha. A vermelha é com função eritrocitária e a branca com a leucocitária aí dos leucócitos de defesa. O timo, né, onde a gente tem a maturação aí dos linfócitos T, né, as placas de Peyer's no ilho, ok? E nós temos as tonsilas, as amígdalas, né, que é um tecido extremamente rico aí linfóide. Nas narinas nós temos bastante tecido linfóide para proteger a entrada de micro-organismos pelo ar, né? Nos pulmões, por exemplo, nós temos os macrófagos alveolares, no fígado as células de Kupffer, no cérebro a micróglia, na pele as células de Langerhans
Nós temos, então, muitos tipos aí de populações que estão sempre trabalhando na defesa do nosso organismo. E aí, o que acontece com esse exército? Eles vão, através de uma comunicação entre eles, pegando o inimigo, quebrando esse inimigo às vezes em pequenas partes, fazendo o que a gente chama às vezes de fagocitose, né, de comer, apresentando essas partículas, esses pedaços que eles destroem, que eles matam, por exemplo, no caso de bactérias, etc., a outras células, para que através de toda uma cadeia onde cada um tem uma função, desenvolver as células de memória, eliminar e montar um bloqueio com as de memória para que não volte mais esse agente estranho. Quando ele se meter a voltar, logo ele é barrado, né? Então, em média, os leucócitos, que são todos os glóbulos brancos, nós temos aí de 4.000 a 10.000, né, por milímetro de sangue num adulto normal. Olha, eu vou dar parâmetros para vocês, não vou me aprofundar em cada ser, porque depois cada um, o gato, o cão, o ser humano, sexo feminino, masculino, bebê, adolescente, adulto, idoso, vão variar os parâmetros de referência. Então isso você depois observa na sua particularidade, ok? Então vamos a alguns termos. Leucocitose, você tem um aumento aí, considerado para humanos acima de 10.000 leucócitos, né? No cão, aí o gato em torno acima aí de 17.000. Leucopenia, a palavra penia de baixo, né? De pouco, quando aí está abaixo de 2.000 unidades, né? Por milímetro cúbico de sangue, ok? Então, por exemplo, quando a gente tem um desarranjo dessas células, no caso de câncer, geralmente esses leucócitos vão estar acima de 100.000 por milímetro cúbico de sangue, né? Então, quando você tem uma discrepância dessa aí, a gente está falando em câncer, ó, 100.000. Uma bactéria num cão já vai estar em torno de 17, de 19, 20, 22. Num ser humano, 13.000, né? Dependendo aí do parâmetro de referência, 15.000. Se tem uma coisa muito absurda, aí a gente pensa aí nas leucemias, ok? Vamos lá. A questão de a gente classificar agora os leucócitos. Os leucócitos granulócitos, que tem grânulos no citoplasma. Nós temos aí os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Esses nomes vêm da classificação pela coloração de hematoxilina e eosina, onde os eosinófilos puxam a eosina, que é um corante ácido para o citoplasma, e fica um rosa. O basófilo de básico puxa o azul para o seu citoplasma. E o neutrófilo, ele é neutro. Então, na verdade, nós vamos ter aí a mescla aí dos dois. A gente observa, não é que a gente não vê nada, a gente observa, mas ele tem um pouco de cada um, então ele é neutro, de neutrófilo, ok? E as células agranulócitas, né? Os agranulócitos não tem grânulos no citoplasma. Temos os linfócitos, né? E aí os monócitos, ok? A questão aí que nós podemos muitas vezes diferenciar células indiferenciadas é através da imunocitoquímicas que nós vamos detectar os CDs. Essas células sempre vão ter CDs. Isso é muito importante quando nós vemos a linhagem linfocitária, que é o Cluster Differentiation de cada
conjunto de células, que são marcadores de superfície celular. Isso é muito estudado quando nós temos que ver a viabilidade de certas células, quais é que estão funcionando ou não no organismo. Isso é utilizado muito em uma máquina chamada de citometria de fluxo, ok? Vamos lá. Os linfócitos. Os linfócitos são divididos em linfócitos T, B e NK, de natural killer. O T é o responsável pelo auxílio ao sistema imune, pela resposta imune celular. O B, pela resposta imune humoral. Humoral, ele vai estimular os anticorpos. Os NK, eles têm uma resposta mais inespecífica. São as natural killer. Eles vão trabalhando em conjunto, tá? Os linfócitos T e os B produzem então uma resposta específica. Ambos vão ser estimulados através de pequenas partículas estranhas que nós classificamos como epítopos. Muitas vezes pode ser um composto alergênico, um medicamento, uma comida que tem o camarão, uma proteína fácil de disparar a resposta alérgica. Bactéria, vírus, qualquer coisa, um epítopo dispara ali, um pedacinho e eles começam a se reproduzir, clonar bastante linfócito B e eles vão aí tá atacando esse agente estranho, ok? Então, nós temos células especializadas principalmente em destruir, em engolir, fazer a fagocitose e apresentar essas partículas que a gente chama de antigênicas para todo o exército do sistema imunológico, que são, como eu falei, os macrófagos alveolares, a micróglia, as células de Kupffer, dendríticas, Langerhans, e eles vão estar fazendo uma comunicação que a gente vai estar vendo logo na sequência, fazendo a apresentação para o sistema imunológico estar sendo ativado. Porque você pode ter um sistema imunológico que você observa as células, mas você não sabe se elas estão ativadas. Então, os neutrófilos ou segmentados, que são as células que a gente chama também de polimorfonucleares, eles possuem núcleos aí bilobados, trilobados ou pentalobulados. Quando você tem algumas anemias, algumas doenças, a gente observa mais segmentações ainda. É interessante isso daí, né? E eles trabalham bastante na questão de combate bacteriano. Uma coisa interessante de você observar, às vezes, num esfregaço, é que quando um neutrófilo segmentado tem em um dos seus cantos um apêndice, geralmente isso daí é uma cromatina aí do cromossomo X, você fala que é um sangue aí de um paciente, de uma fêmea, é o sexo feminino. Então são coisas interessantes que às vezes numa lâmina, num esfregaço de sangue, você pode estar sabendo o que está acontecendo, de que animal pertence, que sexo, né, nesse caso. E os neutrófilos são os leucócitos então mais populosos, 65% do total dos leucócitos. Eles trabalham aí na reação inflamatória e eles são recrutados por agentes quimiotáxicos, ou seja, que puxam eles, chamam eles da circulação para combater as bactérias e qualquer agente estranho, liberado esses agentes quimiotáxicos pelos mastócitos, basófilos e pelo sistema do complemento. Lembrando, só um adendo aqui, que
o sistema do complemento são proteínas aí que elas interagem entre si e vão regulando a imunidade humoral e na inflamação. Isso é importante saber porque em muitas doenças às vezes a gente tem que tentar desligar, entre aspas, esse sistema do complemento. Então, geralmente, vamos deixar leucocitose com bactéria, ok? Que dá muitas vezes no local da inflamação o famoso pus, né? Que são células aí que a gente chama de piogênicas. O pus, então, significa que você está tendo substâncias mortas desses neutrófilos que estão entrando em combate. A natureza aí que ele sai do endotélio através de rolagem, depois ele é selecionado por certas proteínas no vaso, até que ele chega no local onde está mais aberto os gaps com os agentes quimiotáxicos e ele migra por diapedese como se tivesse um bracinho e ele vai se arrastando do vaso sanguíneo até o local aonde ele precisa chegar para fazer a sua função. Os eosinófilos, eles são leucócitos granulócitos, que estão em menor quantidade, aproximadamente 4% do total de leucócitos no sangue. Eles são mais ou menos binucleados e o citoplasma então é pink aí, bem rosa, né, por causa do corante de eosina. Eles estão ligados, geralmente, são ativados por infecções parasitárias, ok? Protozoários e também na questão das alergias, asma. Isso aí a gente tem muita atividade eosinofílica, ok? A reação alérgica, de forma geral, estimula uma ligação entre mastócito, eosinófilo, basófilos, que fazem com que puxem agentes anafiláticos, que acabam liberando histamina, que vasodilata, e você fica no local com os sinais aí também da inflamação, né? Como o edema, o inchaço, aí dá aquela dor, aquele calor, o rubor, ok? Que está tendo uma conexão, uma interação dessas células para abrir caminho para que outras cheguem no local afetado por um agente imunogênico e ele seja eliminado. O problema é quando toda essa defesa que tem a intenção de nos ajudar extrapola o seu limite e acaba trabalhando contra a nossa vida e a dos animais. O basófilo, então, função semelhante aos mastócitos, na participação das reações alérgicas e liberação, então, de histamina, como eu coloquei. Depois nós temos os macrófagos ou monócitos. Os monócitos são agranulócitos, constituindo mais ou menos de 4 a 8% dos leucócitos circulantes. No sangue, ele se chama monócito. Quando ele vem para os tecidos, ele se torna macrófago. E eles servem aí para ele está muito presente nas inflamações, tecido necrosado, câncer. Ele se apresenta bastante. É uma célula bem grande, núcleo ovoide, citoplasma bem arroxeado, azulado, tá? E o macrófago já é mais ameboide quando está nos tecidos, né? E eles têm grande poder fagocitário, ok? Essas células, o interessante é que quando elas estão ativadas, né? Principalmente os macrófagos, eles liberam enzimas que são líticas
e formam aí às vezes um complexo para matar o agente estranho e formam umas cápsulas que nós às vezes chamamos de granulomas. Dentro desses granulomas, muitas vezes a gente tem tecido necrosado, porque está tendo uma verdadeira batalha enzimática de destruição proteica. Lembrando que nós estamos falando de tecidos, de células que são formadas por cadeias proteicas que vêm da composição da junção dos aminoácidos por ligações peptídicas. Então, quando essas células estão ativadas, essas enzimas líticas e também o peróxido de hidrogênio, que nós chamamos de morte pela bomba de oxigênio, por oxidação, nós observamos os citoplasmas deles extremamente vacuolizados e reativos, irregular, o que chamamos de citoplasmas espumosos, ok? Os linfócitos, então, voltando, são agranulócitos, perfazendo 20 a 30% dos leucócitos do sangue, variando muito. Muitas vezes eles estão baixos nos animais, nos pacientes, nos seres humanos deprimidos, imunodeprimidos, estressados, libera muita cortisona endógena. A cortisona é lítica, é linfocítica, né, para essas células. E em alguns casos de infecção viral, pode cair ou pode também subir muito. Na viral, então, a gente está ligado aí nós estamos mais conectados os linfócitos aos vírus, ok? Então, o vírus sobe, cresce bastante aí os linfócitos. Elas são redondinhas, ok? Mais ou menos um pouquinho ou igual aí uma hemácia. O núcleo ele é bem maciço, quase você não vê o citoplasma, né? Preenche quase toda a célula. E você vê ela bem azulzinha, ok? Na microscopia você não diferencia linfócitos T e B. E nas células aí nas técnicas de imunocitoquímicas, é que a gente vai ver, através dos CDs, dos receptores específicos, quem é quem. Lembrando que linfócito T vem do timo dependente, e o B é uma classificação que foi descoberta nas aves, na Bolsa de Fabrícios, ok? De forma geral, do total aí dos linfócitos, 5 a 15% seriam B, tá? E também mais ou menos varia aí 10% aí das natural killers, que são as células aí que a gente chama aí de assassinas. Elas são muito ativas, destroem as células tumorais infectadas por vírus, ok? Elas auxiliam muito na resposta imunológica e na transformação, aí, na replicação dos seus clones. Ok, pessoal? Então, vamos dar uma olhada rapidinho aqui nessas imagens todas que eu estou colocando para vocês. Irem sempre, conforme eu vou narrando, vocês vão lendo. E quando nós temos um hemograma que no leucograma aparece o que nós chamamos de bastonetes metamielócitos, significa que a célula, né, falando de célula branca aí do segmentado, do neutrófilo segmentado, ele nasce lá no mieloblasto, vem promielócito, mielócito, metamielócito, bastonete segmentado. Quando a gente tem uma infecção muito grave, né, e forte, a medula óssea começa a jogar muita célula, ela é recrutada jovem para a circulação, muitas delas vão despreparadas, são afuncionais, apesar de estar muitas vezes aumentado, elas não têm a função fisiológica. Nós vemos os bastonetes e uma célula mais para a esquerda, metamielócito. E aí o que acontece?
nós vemos outras células sempre para a esquerda são mais imaturas. E isso é classificado como desvio à esquerda. Quando a gente faz a técnica de diferenciação na lâmina pelo método do pianinho, quando nós tocamos no pianinho com mais para a esquerda, são essas células mais imaturas. Daí o nome desvio à esquerda. Ok? Então, vocês podem observar alguns valores de referência que eu fui colocando. E nós temos aí, por exemplo, um leucograma com leucocitose com 26.100 leucócitos. Então o valor de referência era 17.000. Esse aqui é de um cão, né? Reparem que lá nos neutrófilos, os segmentados estão em 84%, 21.924, certo? Os eosinófilos estão em 2%, em 522, e os linfócitos em 14%, em 3.654. Isso aqui a gente sugere que é uma infecção que o animal está tendo por bactéria. Então assim mais ou menos a gente vai aprendendo a ler. Se tivesse aparecendo, por exemplo, aqui nos neutrófilos, aqui estaria aparecendo, tá vendo? Segmentado, aí em cima bastonete, em cima metamielócito, em cima mielócito. Se já tivessem aparecendo células aqui, eu ia dizer que ela estava com desvio à esquerda. Um prognóstico ruim, pior. E iria ter que ser mais duro com a terapêutica como um todo. Se aqui nos linfócitos aqui eles estivessem altos, automaticamente muitas vezes você caem as outras células, eu iria dizer que seria uma infecção às vezes viral. Se os eosinófilos aqui tivessem altíssimos, isso é normal em filhotes, principalmente antes de vermifugar, ou crianças que estão na infância, brincam em parquinhos, colocam a mão na boca, tudo levam a mão à boca, tem menos higiene, é mais fácil ter as parasitoses, as eumintoses, a barriga d'água, o esquistossoma mansoni, comum nas cidades de interior principalmente. Então nós teríamos os eosinófilos aumentados. Então, mais ou menos, nós temos aí essa visão aí pelo leucograma do que pode estar acontecendo, ok? Então, mais uma demonstração aí para vocês de como o sistema imune conversa entre ele, mostrando a célula apresentadora aí de antígeno estimulando tanto o mastócito, ativando através de interleucinas o linfócito B, o LB, como o linfócito T helper, TH-T helper, estimulando T helper 2, esse através, por exemplo, de interleucina 3 e fatores de crescimento, aí induzindo mais mastócito, induzindo através de interleucina 5 o eosinófilo, e esse aí através de um monte de mediadores ativando outros fatores que vão atacar, produzir a resposta alérgica à inflamação aguda ou crônica. E assim o organismo ele vai conversando, né? Aí está outra quadro de um hemograma aí com neutrofilia por infecção bacteriana aguda, com leucocitose moderada com desvio à esquerda, como eu expliquei para vocês, aparecendo bastonetes e metamielócitos, certo? Então, é muito interessante toda essa conversa que o sistema imunológico ele faz entre si, cada um com uma função para defender o organismo. E o interessante é que certas interleucinas, interferon, fatores de necrose tumoral,
vão estimulando células mais específicas ainda, né? Observem o precursor do linfócito T, através, se ele liberar, for induzido para liberar interleucina 4, T helper 2. E esse, através dessas interleucinas 4, 5 e 13, patógenos, alergia, né? E ele vai atacar dessa forma. Se eu tenho aí estímulo por interleucina 6, por exemplo, né? 23, T helper 17, e vai indo a cascata, vai lá auxiliar, combater patógenos extracelulares, inflamação, parte da imunidade. Então, cada um vai tendo um papel específico através das comunicações das interleucinas. Por que eu foco nisso? Porque hoje em dia nós temos medicamentos específicos, às vezes, que nós conseguimos inibir uma interleucina específica. E você consegue inibir uma sublinhagem específica quando ele trabalha contra nós, o sistema imune, como nas doenças autoimunes. Como nós temos, por exemplo, lúpus, pênfigo, miastenia graves, né? Nós temos aí as enteropatias inflamatórias. Então nós temos sempre o lado bom e o lado ruim quando ele extrapola os limites. Lembrando sempre que o caminho do meio é o caminho perfeito. Obrigado por mais um vídeo. Isso, enquanto nós conversamos e vocês assistiram, tudo isso que eu estou falando está acontecendo nesse exato minuto dentro dos seus corpos, dos seus animais e de todos, para que se mantenha a vida. O interessante é que eles são vidas, estão se comunicando sem vocês saberem, numa outra onda cósmica, digamos assim, dessa comunicação para manter esse macrosistema que é o seu corpo, para que você viva alguns minutos, segundos, dias, anos, essa tal existência. Faça por merecer. Forte abraço a todos.